Meus irmãos, hoje a gente está fazendo aqui 10 anos de casa, né. Muitos não puderam vir, é longe, então a gente sabe que vem uns, faltam outros e assim vai. Mas de qualquer maneira, né, é uma honra para nós receber todo mundo e pedimos que Deus os abençoe a todos e ilumine o coração de cada um e sua família. E hoje eu vou contar para vocês, né, a história da União, a União da Irmandade da Estrela Universal, que é aqui em Nova União, no meio de um pasto, né, num sítio praticamente, embora seja bem pertinho da cidade, né, um lugar bem bonito, agradável, tem um rio lá no fundo. Então, a história é o seguinte, eu vou primeiro falar um pouco de mim, né, depois tem o meu irmão ideal, meu irmão em Cristo, que nós recebemos junto a essa igreja. Eu, assim, quando fui criança, né, meu pai era católico e minha mãe era adventista do sétimo dia. E aí, o pai batizou todos os filhos, nós somos 7, batizou todos na igreja católica. Depois, passou alguns anos, a gente já estava ali na adolescência, a mãe levou, a gente mudou de cidade, porque na cidadezinha que a gente vivia, lá no Rio Grande do Sul, não tinha igreja adventista. Aí, a gente frequentava a católica, era legal, gostava, né, mas depois a mãe levou todo mundo para a igreja adventista e até hoje tem os adventistas na família, e eu também fui. Aí, passou alguns anos lá, e eu acabei me desgostando da doutrina e de tudo, e acabei me afastando de Deus. E, estudando, né, medicina e outras coisas, eu comecei a virar ateu. Não acreditava mais em Deus. Entendia que era tudo uma questão, né, para conter as pessoas e tudo mais. Enfim, passei a acreditar na evolução, no processo natural da ciência que tenta explicar tudo. E assim eu vivi durante 22 anos, mais ou menos. Aí depois eu cheguei aqui em Rondônia, né, há 24 anos atrás, eu vou fazer 25 já, e aí, por curiosidade, eu fui conhecer o Daime, né, tomei a primeira vez na UDV, aí não achei legal lá o funcionamento, mudei para a Barquinha, que tem a Ninge Paraná, do Fernando, né, aonde frequentei 9 anos, quase 10. E ali, em verdade, eu, né, entrei por curiosidade, mas encontrei Deus. Ali eu pude ver com clareza a existência de Deus. E inclusive me aconteciam umas coisas que não aconteciam com os outros. De início, eu pensei que todos viam as coisas, que o chá trazia as informações para todos, mas em verdade fui ver depois que os outros não viam as coisas que eu via. E eu via muita coisa. Aconteceram coisas fantásticas. No dia 19 de janeiro de 2004, eu fui levado por uma equipe de luz durante uma concentração lá no Acre, em Rio Branco, até a infinita perfeição da eternidade da luz, para conhecer Jesus, viu o meu interesse em querer saber da existência dele e me mostrou a eternidade da luz, alguns relances, porque lá é infinito para ver tudo, nem passando uma eternidade lá, tu não conhece tudo. Então, o que eu vi, maravilhoso não explica, é algo muito maior. Então, eu fiquei maravilhado, tocado de uma forma que vocês não têm ideia. Porque uma coisa é a gente ouvir falar de Deus, outra coisa é tu estar lá dentro do universo dele. Posso dizer que é uma sensação que não existe aqui nesse plano existencial.
a vibração da luz do amor, aquela sensação que emana, porque tem uma luz dourada que banha tudo, e aquela luz é Deus, é Jesus e é o Espírito Santo, eles são uma só luz. E aquela luz banha todas as pessoas que estão lá, e ao sentirem, né, a questão da vibração da luz, a pessoa sente uma sensação maravilhosa, mas maravilhosa mesmo. E eu, né, tive certeza daquela vivência, e daí o contato se prolongou. E durante vários anos, eu tive outras incursões que pude ir até lá, levado pela luz. A gente não vai sozinha, nós não temos poder de ver as coisas, é a luz que resolve nos mostrar. Então, vendo, né, as coisas, começaram a aparecer muitas luzes no céu, né, mostrando para nós a existência de Deus e de Jesus. Enfim, daí ali na barquinha, né, apareceu o Ideraldo, meu amigo que está sentado ali. O Ideraldo, ele daí tem uma mediunidade muito grande. Ele consegue ver as coisas sem precisar de nada. Se apresenta. E então, ali por 2009, 2010, começou a aparecer para nós os seres de divina luz. Eu quero deixar bem claro a todos que o que eu estou falando é a verdade, é tudo o que aconteceu, porque é uma coisa muito fantástica, e daí parece que não é real, mas é real. E aí começou a aparecer para nós São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora, que eu tinha sido, porque eu tive muita dificuldade quando entrei para o Daime lá, porque tinha os santos, e como eu tinha aprendido que santo não existia, isso e aquilo, tive muita dificuldade até conseguir saber que realmente existiam, porque eles começaram a aparecer para mim. Veio São Miguel Arcanjo, veio Nossa Senhora, veio São Francisco, o mestre Irineu e o mestre Daniel. O mestre Irineu é quem é o primeiro que usou, que pegou o daime na floresta com os índios e trouxe para os brancos na cidade. E o mestre Daniel Pereira de Matos é primo dele, que acabou recebendo também uma missão de São Francisco e fundou a barquinha. Então, o que aconteceu? Esses dois, o mestre Irineu e o mestre Daniel, começaram a aparecer e conversar com a gente. E daí eles pediram para mim sair lá da barquinha onde eu estava, né? Agradeço eles por toda a iniciação que tive lá. Obrigado a Fernando, ao Francisco e a todo o pessoal da barquinha. Mas lá foi a minha iniciação. E lá, eles, os mestres, né, Daniel e Irineu, pediram para eu sair de lá, que eles tinham uma coisa para mim. Eu obedeci, porque eu vi que era luz, sabia que era da luz, e vim para cá. O Ideraldo mora aqui, uns 2 quilômetros daqui, e aí a gente começou a fazer nossos trabalhos ali embaixo de um pé de mangueira, no sítio, eu e ele. E daí eu vinha quarta e sábado. E toda quarta e todo sábado vinha São Miguel Arcanjo e me dava as explicações de tudo. E ele disse para mim que eu podia perguntar tudo o que eu quisesse, que não poderia ter mistério, que ele responderia. E assim foi. Fiquei 3 anos conversando com São Miguel. Também vinha às vezes informações de Jesus, direta dele, de Deus, de informações diretamente de Deus também, mas dos santos seres em geral. E foi um preparo que eu tive que fazer. Daí eles me levaram até lá no Acre para receber a igreja e mais todo o conteúdo. E aí eu fiquei 3 anos fazendo esse preparo para daí poder abrir a igreja. Ela foi aberta daí no dia 28 de novembro, né? Então, na verdade, ontem, que foi o aniversário, aonde nós, daí a ideia, porque a última coisa que eu pensei na minha vida era ter uma igreja.
ainda mais que passei muito tempo afastado de Deus. Mas esse preparo foi uma coisa fantástica, foi um preparo direto com a luz. E o que eu queria dizer para vocês é que as religiões no geral, né, muitas igrejas cristãs principalmente, elas têm uma situação lá que acaba afastando muitas pessoas que deixam de frequentar ou de ir à igreja, que é o controle sobre a vida da pessoa. A pessoa entra para uma igreja e aquela igreja quer controlar a vida da pessoa com a sua doutrina. Aonde são cristãs, a doutrina deveria ser uma só, a doutrina cristã, e a doutrina cristã não tem esse tipo de coisa. Jesus não quer controlar ninguém. Então, Jesus nos trouxe essa igreja, apesar de existir muitas, porque ele nos trouxe muitas revelações junto sobre o que é o projeto humano, por que nós estamos aqui na Terra, de onde viemos e para onde vamos. Tudo isso foi explicado com muita clareza. Então, ele queria e quer, né, que a gente fizesse uma igreja diferente das que existiam, que tomam daime, que fosse mais moderna e atualizada e que usasse a Bíblia. Né? Eu, de início, já tinha pego uma certa aversão pela Bíblia, não queria saber dela, mas a luz pediu, eu fui estudar. E Jesus me ajudou a compreendê-la de uma maneira fantástica e vi que ela é maravilhosa, basta compreender. Tem coisas dos autores, mas tem o que é de Deus. Então, o projeto de Deus para nós está aqui na Bíblia. E a gente precisa saber que é a verdade. Não é balela. E o que nós temos que ver é que tem muita distorção dela nas explicações das pessoas. Então, para nós foi trazido para a gente, primeiro, botar Jesus à frente, iluminando, né? Ele à frente de tudo, por isso que você fala tanto em Jesus. Segundo, para trazer o Jesus verdadeiro para todos. Não é esse Jesus, né, que muitos apresentam por aí, porque nós temos que olhar como ele se apresentou verdadeiramente aqui na Terra. Ele, que é o dono do mundo, que tem todo o poder sobre tudo, ele nasceu o mais humilde possível. Ele não queria nada desse mundo da matéria, porque ele mesmo dizia, meu reino não é daqui, porque esse mundo aqui só existe para aqueles que foram retirados de lá, para ver se alguém consegue voltar para lá. Então, é um projeto que Deus fez para resgatar. E aqui é o lugar do sofrimento, tem o mal. É o único lugar de todas as dimensões universais que Deus criou, é o único lugar que tem o mal. E nós estamos aqui porque nós merecemos, não foi de graça. Então, Jesus veio para mostrar que a nossa grande ilusão é justamente a vida de matéria. E tudo é um teste. Todas as coisas que Deus colocou nesse mundo, nessa vida, é uma didática para a gente aprender com essa didática. O que o efeito do mal, o que o mal faz em cada um, para que a gente entenda e tenha uma consciência do bem e do mal e aprender que a gente não deve fazer o mal, não porque é proibido, mas porque ele machuca, porque ele dói, porque ele faz chorar, sofrer, traz tristezas. E se você não quer para você o mal, não queira para o outro. Essa é a mensagem de Jesus. Jesus quer que nós sejamos amorosos, verdadeiros e justos, e que conscientemente a gente evite de fazer coisas ruins para os outros. Não porque é proibido, ele quer ver o coração de cada um. Que você tenha mesmo dentro de si a bondade e o amor. E Jesus era muito simples, então,
aonde ele nasceu, como ele se criou, o que ele comia, o que ele se vestia, com quem ele andava. Ele seria hoje como um trabalhador de uma fábrica, de uma coisa simples, ele não seria como um executivo, não. Porque, não que sejam menos, mas porque ele queria valorizar aquele que não tem, porque nesse mundo dizem que as pessoas valem o que têm materialmente, e a ideia de Deus não é essa, até porque isso aqui é transitório, é uma passagem, e quando acaba, você vai prestar conta e não leva absolutamente nada. Todos os teus problemas, todas as suas preocupações, acaba com a morte. Vem outra dimensão, Deus vive noutra dimensão que não é material. E esse é o grande nó da ciência, porque a ciência estuda tudo que for feito de átomos, os elementos que compõem todas as coisas. E, de repente, existe um universo que não é feito de átomos e que é de uma luz, um espectro de luz, que não perece, que é maleável, que pode fazer tudo e sempre está novo. A matéria é luz endurecida, feita de propósito para perecer. Dura um tempo, todas as coisas aqui duram um tempo, porque isso aqui é provisório. Assim que cumprir e encerrar o papel da terra, tudo será encerrado. E vai todo mundo para o mundo espiritual, porque é lá que nós somos criados, foi lá que nós tínhamos a imagem e semelhança de Deus. E que perdemos na insurreição do mal que a gente participou, e que daí estamos aqui. E que temos a oportunidade, porque Deus é misericordioso, a oportunidade de voltar para casa conhecendo Jesus. Esse Jesus simples, humilde, não é ganancioso, não é vaidoso, porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm virtudes diferentes. Um tem um dom para uma coisa, outro para outra, e assim vai. No somatório de todos se complementa. É necessário todos e as diferenças para que no somatório tudo se complemente e a gente tenha tudo o que precisa. Então, as pessoas não são iguais, umas são mais bonitas, umas são mais feias, umas mais gordas, mais altas, e o ser humano quer estabelecer um padrão de beleza, de bom, e aquele que está fora do padrão já fica deixado meio de lado, ou já fica com as segundas e terceiras opções relativa a umas coisas. Então, não é essa a ideia de Deus. A ideia de Deus é de igualdade, que todos tenham o mesmo valor e que, por isso que ele, né, não quer a vaidade, não quer essa elevação do ego, quer que todos nós sejamos simples e humildes para que a gente realmente possa ter o amor. Porque quando uma pessoa se eleva perante o outro, fica inclusive chato, né? Olha aí, cara bobo. Então, né, quando uma pessoa é humilde, é mais tranquila, você se sente melhor perto dela. E por isso que Deus quer que nós sejamos simples e humildes, assim como Jesus veio para nos mostrar como temos que ser. Então nós temos que lembrar esse Jesus. E esse Jesus tem sido esquecido nas igrejas, inclusive, né, tem igrejas que, em verdade, elas não são igrejas, porque elas distorceram tanto a verdade que elas não pregam nada do que a luz, do que é Jesus realmente. Tanto que, se a gente lê aqui no Apocalipse, a Bíblia se refere à igreja numa sendo a mulher, né? A mulher que é a noiva de Jesus, que Jesus veio para buscar a igreja no final. Isso é um consenso para todos. E daí várias vezes é referido aqui na Bíblia a mulher se referindo à igreja. E no Apocalipse, até lá no capítulo 14, ele está falando ali que o dragão estava perseguindo a mulher. E a mulher fugiu para o deserto, para escapar dele. E aí,
ele vai falando outros temas, e lá no capítulo 17 ele retoma. Daí o anjo diz para o João Evangelista, que é que escreveu o Apocalipse: lembra da mulher que fugiu para o deserto? Vou te mostrar onde ela está. Aí aparece a mulher montada na besta, vestida de escarlate e toda cheia de penduricalho, prostituída com o mundo. E essa imagem que ele está mostrando se refere às igrejas de hoje que estão prostituídas, que perderam a originalidade e perderam a essência. E está cheia de igreja prostituída e não sabe, se achando que está com Deus. Porque valorizam mais a matéria, valorizam mais esse mundo do que Deus, do que o abstrato, o espiritual. Então, está lá, está aqui, ó, na Bíblia, no Apocalipse, mostrando a mulher vestida de escarlate, prostituída, que é a igreja dos dias de hoje. Não são todas, é claro, tem igrejas boas. Mas o ser humano fica sem estudar, não tem interesse, não sabe das coisas, e dele é manipulável pelos outros. Porque aquele que não domina é dominado. E aí vem uns se metendo a entendido e vão dominando com uma mensagem distorcida, né? Pode ter algumas coisas de verdade, mas está distorcido. E o apóstolo Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então a coisa tem que ser pura, não pode ter falsidade nem mentira no meio, tem que ser tudo puro. Então, nós, graças a Deus, nos 10 anos, passou muita gente por aqui, acredito que ajudamos a maioria daqueles, e o nosso objetivo é trazer o verdadeiro Jesus para todos. E nós temos aí um consultório espiritual que nós recebemos da luz informações a respeito das nossas vidas, e é da luz, não é com espíritos desse mundo, que aqui é do baixo. O trabalho para ser de Deus tem que ser com o alto. Não existe trabalhar com espíritos que você vai receber enganação. O espírito que está aqui no baixo, que é esse mundo, ele só está aqui porque não foi recolhido. Se ele fosse recolhido, ele estava lá em cima. Então, como que o que não foi recolhido vem dar pitaco, querer ensinar? Ele não está a serviço de Deus, vai enganar. E assim tem muitas correntes seguindo essa enganação. E para a gente poder realmente salvar, sair desse mundo tem o mal, ir para um lugar puro, santo, onde só tem luz, que é maravilhoso, e informam para vocês que não é uma coisa babaca como muitos pensam. Lá é totalmente preenchido, tem tudo para fazer. Você não para nunca, até porque assim lá ninguém precisa dormir, nem comer, nem descansar, ninguém cansa. Tá todo mundo fazendo alguma coisa e se reunindo, é fantástico. Então, é tudo real. E nós de comprovação vemos coisas incríveis. Eu falei de mim, que eu vi os seres, mas eu posso pedir para os quantos que estão aqui dentro, fora os que não estão aqui, que viram os anjos, viram a luz, viram Nossa Senhora. Maico, você viu Nossa Senhora, né? Como é que foi? Hã? E tu não estava no culto? Não, foi fora do culto, né? Como é que foi? Ah, pois bem, a primeira dia, E onde é que ela apareceu? ela apareceu, tipo assim, eu tava no play, ela passou por cima dele, assim, eu tentei virar o rosto pra ver se não era, e consegui ver que era ela, né? Hã, A cor muito bom. sim. E Mateuzinho, conta aí dos anjos que não estavam ali na pedra. Saiu de pai dele, assim, dois subiram pras nuvens e tá pra eles a paz das nuvens, cada luz deles anda. E quando tu viu eles, o que que tu disse? Que é isso? Quase saiu correndo, tive que te segurar para não sair correndo, né? Eu ver 2 homens no ar, né, com as asas, eles voam em pé, né, eles não voam que nem passarinhos, eles voam em pé,
suavemente com as asas, assim, aquelas asas que são cristalinas, tipo um cristal. A cor não é branco propriamente, é tipo um cristal fininha, meio transparente. E vários viram os anjos aqui. Então, na verdade, provando que não foi uma ideia minha, nem iniciativa minha, nem foi meu ego. Não era isso que o meu ego queria. E graças a Deus é isso que eu precisava. Então, como todos, e com muita alegria, eu estou aqui para ajudar a todos que precisam e trazer as informações e as revelações que Deus Jesus nos trouxe. Amém.